Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu trouxe a bolsa Isadora. É uma bolsa simples de fazer, porém com seus acessórios agregou muito charme e elegância a ela. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita e já se inscreve agora para não perder nenhuma videoaula nova que posto por aqui. Eu peço também que você deixe o seu hype, pois isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Para confeccionar a nossa bolsa, eu utilizei fio de polipropileno da marca Arteseu de 3 milímetros na cor porcelana. Utilizei também uma alça em couro, duas argolas articuladas de 25 milímetros, botão imantado. Para o tassel, eu utilizei fio de polipropileno da marca Círculo, na cor terracota. Utilizei corrente e uma argola articulada menor. Utilizei agulha de 4 milímetros. Utilizei linha e agulha para a costura do botão. Alguns marcadores, tesoura e isqueiro para o arremate. Vamos iniciar nossa bolsa pelo fundo. Vou fazer as correntinhas iniciais, ó. Faço o nó corrediço, já conto o nó corrediço como a minha primeira correntinha e subo um total de 25 correntinhas. Feitas as minhas 25 correntinhas, eu viro elas do lado avesso e trabalho nessas alcinhas, ó, que se forma do lado avesso. Eu vou pular esta primeira alcinha, vou vir na segunda, vou fazer um ponto baixo. Venho na próxima alcinha, ó, faço mais um ponto baixo. Este ponto eu vou marcar, tá? Este segundo ponto. Então, eu tenho aqui o meu primeiro ponto, marco o segundo. Vou colocando um pontinho, ó, baixo para cada alcinha da minha correntinha, até obter um total de 22 pontos baixos, tá? Eu vou contar esses 22 pontos baixos a partir deste ponto marcado, tá? Ignorando este primeiro. Fiz os meus 22 pontos, ó, contando a partir do meu segundo ponto, né? Onde a gente fez a marcação. Me sobrou este último ponto, que foi o meu nozinho corrediço, né? Que a gente iniciou as correntinhas. Eu vou inserir a minha agulha, ó, pegando aqui no meio dele, ó. Fica duas alcinhas dele sobre a minha agulha. Puxo o meu fio, faço um ponto. Eu vou marcar este ponto. E agora, no mesmo espaço, eu coloco mais 2 pontos baixos, tá? Coloco um ponto baixo, coloco mais um ponto baixo. Então, aqui a gente fez 3 pontos no mesmo espaço para fazer a curvinha, né, da virada da nossa base oval. Agora, vamos trabalhar pegando nessas duas alcinhas, ó, da correntinha que a gente ignorou, né, fazendo este lado da nossa base. Vou vir aqui nesta primeira correntinha, pegando as duas alcinhas. Já coloco o meu fio do início para ser escondido aqui entre os pontos, ó. Puxo um pouquinho também para fechar o buraquinho. Vou pegar um marcador e vou marcar este ponto, ó, que eu acabei de fazer. Agora, a partir deste ponto, eu vou colocar um ponto para cada ponto de base, até obter 22 pontos baixos, tá? Contando a partir deste ponto marcado. Então, aqui eu já tenho 3, faço um ponto para cada correntinha, ó, pegando as duas alcinhas, até obter meus 22 pontos, ok? Então, fiz aqui meus 22 pontos, tá? De ponto sobre ponto, contando a partir deste pontinho marcado. Me sobrou aqui um ponto, ó. Observem que sobra um pontinho aqui, ó. Ó. Que foi o pontinho que a gente ignorou, né? Aqui no início. Então, neste pontinho,
eu vou colocar 2 pontos para completar 3 pontos aqui na minha virada também, né? Igual fizemos aqui deste outro lado. Então, vou fazer aqui o meu primeiro ponto, ó. Faço o meu primeiro ponto aqui neste buraquinho. Eu pego o marcador, marco esse pontinho, tá? Pra separar aqui a minha virada, né? Igual a gente fez aqui. Venho aqui no mesmo espaço e coloco o meu segundo ponto baixo. Finalizei a minha carreira com um total de 50 pontos. Eu vou fazer aqui o fechamento. Então, para fazer o fechamento, eu vou inserir a agulha entre o primeiro e o segundo ponto, ó. Aqui onde está o marcador. Insiro a minha agulha aqui por trás. Puxo meu fio para trás, ó, minha laçadinha. Ajusto. Agora, eu insiro a agulha aqui, ó, por baixo desta laçadinha que eu acabei de passar aqui para trás, ó. Puxo uma nova laçada, ó, alongo. Segura essa aqui, ó, para não escapar. Alongo. E agora eu pego essa que eu joguei para trás, ó. E assim eu faço o meu primeiro ponto, né, da minha segunda carreira. Aqui no mesmo espaço, eu vou colocar mais um ponto baixo, tá? Formando um aumento. Vou vir no próximo ponto, vou fazer um ponto. Eu vou marcar esse ponto, né, que é onde estava aqui o marcador embaixo, eu vou colocar aqui no ponto em cima. Agora, eu faço um ponto para cada ponto, até obter 22 pontos baixos, tá? Contando a partir desse ponto marcado. Vai dar exatamente aqui, ó, neste ponto aqui, ó, antes do marcador. Fiz os meus pontos sobre ponto, ó, cheguei antes do meu marcador. Aqui no meu marcador, eu vou colocar um aumento, tá? Eu faço o primeiro ponto do meu aumento, retorno com o meu marcador, ó. E no mesmo espaço, eu coloco mais um ponto baixo, ficando com aumento. Eu vou fazer um aumento neste ponto e nos próximos 2 pontos, ó, neste e neste aqui, que são aqueles 3 pontos que a gente fez para fazer a virada da nossa base. Ó, venho no próximo ponto, ó, faço um aumento. E no próximo ponto, um aumento. Então, fiz 3 aumentos de 2 pontos, né, nesta parte aqui da nossa virada. Agora, eu vou vir aqui neste ponto marcado, trabalho o meu ponto baixo, retorno aqui com o meu marcador neste ponto, e agora trabalho um ponto para cada ponto, até obter os 22 pontos baixos, tá? Contando a partir deste ponto marcado. Fiz os meus pontos sobre ponto, né, os 22 pontos. Venho aqui no meu marcador, ó, no meu pontinho marcado. Vou colocar o meu aumento, tá? Faço meu primeiro ponto do aumento, marco, coloco mais um pontinho no mesmo espaço. Venho no meu último ponto e coloco mais um aumento para completar a minha sequência de 3 aumentos aqui na minha virada, tá? Igual aqui nesta outra extremidade. Vou fazer o fechamento da carreira, ó, da nossa segunda carreira, inserindo a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto. Puxo esse fio aqui para trás, ajusto. Puxo bem aqui, ó. E seguro essa laçadinha que fica aqui atrás, para ela não escapar. Puxo uma nova laçada. E pego essa que eu joguei para trás. E assim a gente faz o primeiro ponto da nossa terceira carreira. E aqui na nossa segunda carreira, nós ficamos com um total de 56 pontos baixos, ok?
Agora, nós vamos prosseguir para a carreira de número 3. Nesta carreira de número 3, nós vamos fazer um ponto e um aumento aqui nas nossas extremidades, tá? Então, os aumentos vão ocorrer somente aqui nas nossas extremidades, ok? Já fiz aqui um ponto, então, vou vir no próximo ponto, vou fazer um aumento. Fiz um ponto e um aumento. Venho no próximo ponto, que é o ponto marcado, faço meu ponto, retorno com o marcador, trabalho os meus 22 pontos. Trabalhados os meus 22 pontos, cheguei aqui no meu ponto do marcador, retiro, aqui eu vou fazer um ponto, retorno com o meu marcador, no próximo ponto faço um aumento, no próximo ponto faço um ponto, no próximo ponto faço um aumento, no próximo ponto faço um ponto. E aqui, para finalizar a nossa pontinha, né, com aumentos, eu faço um aumento. Então, trabalhamos aqui um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, por 3 vezes. Agora, venho aqui no próximo ponto marcado e trabalho o meio, né, da minha base, fazendo os meus pontos sobre pontos, até obter os 22 pontos. Finalizei os meus pontos sobre pontos. Agora, venho aqui no meu próximo ponto, que é o ponto marcado, e faço a minha sequência, né, de um ponto e um aumento por 2 vezes para completar esta primeira que a gente fez aqui no início, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto, aqui no ponto marcado, no próximo ponto eu faço um aumento, ó. No próximo ponto, um ponto, e para finalizar, eu vou colocar um aumento, tá? Observe que a gente completou a sequência de um ponto e um aumento por 3 vezes, tá? Vou fazer o fechamento, coloco a minha agulha aqui entre o primeiro e o segundo ponto, puxo a laçada aqui para trás, ajusto, coloco a minha agulha aqui por baixo da laçada, puxo uma nova laçada, pego a laçada que ficou aqui para trás, e assim a gente faz o primeiro ponto da nossa 4ª carreira. Nessa 3ª carreira, nós ficamos com um total de 62 pontos baixos. Então, agora nós vamos trabalhar, né, aqui nas nossas extremidades, 2 pontos e um aumento, tá? Já fiz aqui meu primeiro ponto da carreira, venho no próximo, trabalho mais um ponto, ó. Fiquei com 2 pontos, um em cada ponto. Venho no próximo ponto, trabalho um aumento. Venho no ponto marcado e trabalho o meu ponto baixo, né? Um pontinho baixo, retorno com o meu marcador. E agora prossigo fazendo um ponto para cada ponto, até chegar ali no meu próximo marcador. Cheguei aqui no meu próximo marcador, trabalho um ponto, marco este ponto, e agora trabalho a minha sequência de 2 pontos e um aumento por 3 vezes, ok? Então, já fiz aqui um ponto, no próximo ponto faço um ponto, no próximo ponto faço um aumento. 2 pontos, um aumento. No próximo ponto trabalho um ponto, no próximo um ponto. No próximo faço o meu aumento, no próximo um ponto,
no próximo 1 ponto. E aqui, para finalizar a nossa curva, um aumento, tá? Então, trabalhamos 2 pontos e um aumento por 3 vezes. Agora, venho para este lado e trabalho os meus pontos sobre ponto. Trabalhei os meus pontos sobre ponto, venho no próximo ponto, faço meu ponto, retorno com o meu marcador e trabalho aqui as minhas 2 sequências de 2 pontos e um aumento para completar aqui 3 sequências, né, que a gente já fez aqui a primeira. Então, fiz aqui um ponto, 2 pontos, no próximo ponto, vou colocar o meu aumento, no próximo ponto coloco um ponto, no próximo ponto, e para finalizar, um aumento. Faço o fechamento, esse vai ser sempre o fechamento da nossa carreira, tá? Fiz aqui o primeiro ponto da nossa 5ª carreira. E nesta 4ª carreira, nós ficamos com um total de 68 pontos baixos. Agora, nesta 5ª carreira, nas nossas extremidades, nós vamos fazer 3 pontos e um aumento, ok? Ó, já fiz o primeiro ponto, venho no próximo ponto, faço um ponto, no próximo, um ponto. Então, fiz 3 pontos, no próximo ponto, eu faço o meu aumento. Venho no meu ponto marcado, trabalho os meus pontos sobre ponto. Cheguei no meu ponto marcado, né? Fiz os meus pontos sobre pontos aqui no meu miolo, faço um ponto no meu ponto marcado. Trabalho aqui mais um ponto neste próximo ponto, trabalho mais um ponto no próximo ponto. Fiz 3 pontos baixos, agora faço o aumento. Venho no próximo ponto, faço um ponto, venho no próximo, faço um ponto, venho no próximo, faço um ponto. Faço o meu aumento, venho no próximo ponto, faço um ponto, no próximo um ponto, no próximo um ponto. E para finalizar a nossa curva, um aumento, tá? Então, fiz 3 pontos e um aumento por 3 vezes. Agora, venho no meu ponto marcado e trabalho os meus pontos sobre ponto. Retorno aqui com o meu marcador e sigo fazendo ponto sobre ponto. Fiz os meus pontos sobre ponto, venho no meu ponto marcado, faço um ponto, marco, faço mais um ponto, ficando com 2, faço mais um ponto, ficando com 3. Um aumento, faço um ponto em cada ponto, ficando com 3, e finalizo com um aumento, tá? Eu vou fazer aqui o fechamento da carreira, para que a gente possa prosseguir para a carreira de número 6. Nesta carreira de número 5, nós ficamos com um total de 74 pontos, ok?
Eu acredito que tenha dado para vocês entender aqui a lógica do nosso fundo, né? Então, nosso fundo, os aumentos ocorrem somente aqui nas extremidades, ok? E aqui no miolo do nosso fundo, sempre vamos manter a mesma quantidade de pontos, que é 22 pontos, tá? Agora, na próxima carreira que eu vou fazer, que é a carreira de número 6, aqui nas nossas extremidades, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos de um aumento por 3 vezes. Na próxima carreira, que é a carreira de número 7, vou fazer uma sequência de 5 pontos de um aumento aqui nas nossas extremidades, e assim por diante, tá? Se vocês quiser a base maior, sempre vai aumentando aqui a extremidade do nosso fundo, tá? As duas pontas, ok? Eu vou adiantar aqui essa carreira, essas carreiras que eu vou fazer, e já retorno com vocês pra gente fazer um resumo, né, do que a gente fez, tá? E pro vídeo não ficar tão repetitivo e tão longo, eu vou fazer esse corte nessa parte, tá? Feita aqui as minhas duas carreiras, né, com um aumento nas extremidades, eu marquei até onde eu fiz com vocês, que foi a carreira de número 5. Aí a carreira de número 6, eu fiz 4 pontos e um aumento, ó. Aí percorri aqui os meus 22 pontos, depois eu fiz 4 pontos e um aumento por 3 vezes, percorri os meus 22 pontos, e aqui eu finalizei, né, com a minha sequência de 4 pontos e um aumento por 2 vezes. Na carreira de número 7, eu fiz 5 pontos e um aumento, aqui, né, iniciei com 5 pontos e um aumento, percorri os meus 22 pontos, fiz a minha sequência de 5 pontos e um aumento por 3 vezes, percorri os meus 22 pontos e completei aqui as minhas duas sequências com 5 pontos e um aumento, tá? Para completar as minhas 3 sequências, ok? Aí eu vou passar a quantidade de pontos que ficou em cada carreira, tá? Na carreira de número 6, eu fiquei com 80 pontos no total, e na carreira de número 7, eu fiquei com 86 pontos, tá? Agora, eu já fiz aqui o meu primeiro ponto, ó, da 8ª carreira, e a nossa última carreira aqui do fundo da nossa bolsa. Nesta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Observe que aqui, por conta dos aumentos, né, a gente fica com esses cantinhos, ó, aqui nas nossas extremidades. Então, para desfazer esses cantinhos, nós vamos passar essa carreira de um ponto para cada ponto, tá? Um pontinho para cada ponto de base. Aqui, esses marcadores a gente já pode retirar, tá? Pode retirar todos. E segue fazendo um ponto para cada ponto até chegar aqui no início, tá? Vamos ficar com 86 pontos nesta carreira. Então, finalizei aqui a minha carreira de ponto sobre ponto, ó. Observe que fica redonda aqui, ó, essa parte, e desmancha aquelas pontas, né, que eu falei, que fica por conta dos aumentos. Então, agora eu vou tirar as medidas para vocês verem o tamanho que ficou, ó. Ficou com 30 centímetros de largura, ó. Por 12 centímetros e meio de altura. Então, agora nós vamos fazer o fechamento aqui do fundo e iniciar o corpo da nossa bolsa. Eu vou fazer esse fechamento da seguinte forma: eu vou inserir a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto, ó, desta forma. Puxo o meu fio aqui para trás, ó, assim. Agora eu vou inserir a minha agulha, ó, pegando esta alcinha aqui, ó, do meu segundo ponto. Observe que aqui é o primeiro ponto, a gente jogou a laçadinha aqui, ó, para trás no segundo ponto, né? Eu vou inserir pegando esta alcinha, ó, somente esta alcinha do meu segundo ponto, e vou pegar esta alcinha do lado avesso também. Ajusto aqui o meu fio, puxo uma nova laçada, ó. Retiro a minha agulha desta nova laçada,
vou inserir aqui por trás, ó, desta laçadinha que eu joguei para trás. Pego a minha laçada, ó, que eu fiz, fiquei com 2 na agulha. Agora eu fecho essas 2. Faço mais uma correntinha, tá? No corpo da nossa bolsa, nós vamos trabalhar meio ponto alto. Então, eu vou vir no próximo ponto, ó, pegar uma alcinha só do meu ponto e a alcinha que se forma do lado avesso. E assim eu vou seguir por toda a carreira, laçando o meu fio, pegando a alcinha de fora do meu ponto e pegando a alcinha do lado avesso, colocando um ponto para cada ponto. Cheguei aqui no meu último ponto, eu vou pegar na alcinha de fora do meu ponto e a alcinha do lado avesso que se forma no ponto. E faço o meu último ponto, tá? Então, aqui nesta última carreira, nós temos que manter a mesma quantidade de pontos que a gente fez na última carreira do nosso fundo, tá? Que é 86 pontos. Agora, eu vou fazer o fechamento, tá? Este vai ser o nosso fechamento do corpo da bolsa, tá? Então, vou inserir a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto, ó. Pegando as 2 alcinhas, assim, desta forma. Puxo o meu fio, ó, ajusto. Vou inserir no mesmo local, ó, onde eu acabei de puxar a minha laçadinha aqui pra trás. Insiro a minha agulha no mesmo espaço. Puxo uma nova laçada. Ajusto aqui, pra não ficar folgado. Puxei a minha nova laçada, coloco a minha agulha aqui por trás, pegando esta laçadinha que eu joguei, né? Pra cá, pra trás. Pego a minha nova laçada, fico com 2, fecho essas 2 e faço uma correntinha. E este vai ser sempre o nosso fechamento aqui no corpo da bolsa, tá? Já fiz aqui o meu primeiro, vou fazer um ponto para cada ponto de base, tá? Vamos fazer meio ponto alto. Finalizada a minha segunda carreira, tá? Eu fiz ponto sobre ponto. Voltei aqui para fazer o fechamento novamente com vocês. Então, vou inserir a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto, ó. Puxo a minha laçada aqui para trás. Ajusto. Vou inserir novamente a agulha, ó, no segundo ponto, onde eu passei a minha laçada. Puxo uma nova laçada. Pego a laçadinha, que eu joguei aqui para trás, ó, inserindo a agulha aqui por trás, e agora pego a nova laçada que eu joguei aqui para frente. Fico com 2, fecho essas 2. Faço uma correntinha. Laço meu fio, venho no próximo ponto, faço um meio ponto alto. Vou trabalhar um meio ponto alto para cada ponto de base, ok? Então, eu vou prosseguir sempre fazendo esse fechamento e sempre fazendo ponto sobre ponto, tá? Eu vou adiantar as minhas carreiras e já retorno com vocês para passar a quantidade de carreiras que eu subi aqui de altura, né, para o corpo da nossa bolsa. Finalizadas as minhas carreiras do corpo da bolsa, então eu finalizei com 23 carreiras, tá? Contando a partir da primeira carreira do corpo da nossa bolsa. Agora, nós vamos finalizar, né, com o acabamento, fazendo a última carreira em pontos baixíssimos. Então, antes, eu vou marcar aqui o meu último ponto, tá? Eu pego um marcador, marco este meu último ponto que eu fiz, né? Meu último meio ponto alto. E marco o meu segundo meio ponto alto, tá? Este ponto aqui, este é o primeiro, eu marco o segundo. Agora, eu vou colocar a minha agulha aqui no meu segundo ponto, né? Onde eu acabei de fazer a marcação e fazer um ponto baixíssimo. Eu pego um marcador e marco este meu ponto baixíssimo, tá? Este é o primeiro ponto do nosso acabamento. Agora, eu sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base, até chegar aqui, ó, onde a gente iniciou o nosso acabamento. Finalizei a minha carreira de pontos baixíssimos, ó, eu fiz até este último ponto, ó, onde está o meu marcador.
Eu já cortei o meu fio, ó. E agora eu vou fazer o fechamento do meu acabamento. Eu puxo todo o meu fio, né, que eu cortei, para fazer o fechamento. Eu vou inserir a minha agulha, ó, neste ponto, né, o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez na carreira, ó. Passo a minha agulha sobre as duas alcinhas dele, retiro o meu marcador, puxo esse fio aqui para trás. Agora, eu vou inserir a minha agulha neste último ponto aqui, ó, que a gente marcou, tá? Pegando somente esta alcinha. Coloco minha agulha, pego esta alcinha. Vou puxar aqui meu marcador para facilitar. Agora, eu vou inserir a minha agulha, pegando uma alcinha do meu último ponto. Puxo o meu fio aqui para cima, ó. E aqui a gente já formou o pontinho, né, fake da nossa carreira. Agora eu vou vir aqui em cima, ó, para fazer o acabamento da cabeça do ponto, né, da nossa penúltima carreira. Então eu retiro aqui o marcador, só para ficar melhor de vocês visualizar, né, aqui o fio. Ó, eu vou inserir a minha agulha pegando as duas alcinhas deste ponto marcado, ó. Retiro, esse aqui eu já posso retirar. Pego as duas alcinhas e puxo o meu fio lá para trás. Agora, eu vou vir pegando somente uma alcinha deste ponto marcado. Posso retirar também o marcador, ó. Pego uma alcinha, essa alcinha de trás, e puxo o meu fio aqui para trás. E assim está feito o arremate aqui da última carreira da nossa bolsa. Agora é só fazer o arremate desse fio aqui, passando entre os pontos e selando com a chama do isqueiro. Finalizado o meu arremate, ó, já passei aqui a minha pontinha entre os pontos e selei com a chama do isqueiro. Agora eu vou aplicar o fecho que eu escolhi para colocar na bolsa. Vocês podem colocar zíper também, tá? Fica bem legal com zíper. Eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade na colocação do zíper, então eu escolhi o fecho de botão imantado, ok? Fica as duas opções de fecho para vocês. Então, eu já tô aqui com a minha linha e agulha para fazer a costura do meu botão. Antes de fazer a costura, eu gosto de centralizar, tá? Com a fita métrica, para saber mais ou menos onde é o meio, né? Da abertura da minha peça e fazer a costura do botão bem centralizada, tá? Então, a minha peça tem 30 centímetros aqui, a abertura dela. Eu vou marcar aqui no meio, né? Que é 15 centímetros. E aqui eu já tenho uma noção de onde eu posso costurar a primeira parte do meu botão, tá? Centralizo o meu botão com o marcador. Então, eu desgrudo aqui essa parte, né, do botão. Eu vou colocar este botão mais grosso deste lado, ó, que é o lado que vai ficar para trás, tá? Ó, observe que aqui tem a emenda, né, dos fechamentos. Este lado vai ficar para trás da minha bolsa. Então, eu coloco a parte mais grossa do lado de trás da minha bolsa. E a parte mais fina, eu coloco para o lado da frente, ok? Tá? Agora, eu centralizo aqui, ó, onde eu marquei e faço a minha costura. Reservo aquela parte mais grossa, né, para ser costurada depois. Vou virar assim para ficar melhor de fazer a costura e de vocês visualizar, tá? Então, eu pego a minha linha e a agulha, ó, e faço a costura pegando aqui entre os pontos, né, da minha bolsa e o ganchinho do meu botão, ó. Dou aqui algumas voltas no ganchinho com a minha agulha e linha. Pode atravessar também, se preferir, tá? E passar essa linha entre os pontos. Agora que já tá o suficiente, ó, que vocês vê que já tá o suficiente, que tá bem preso esse ganchinho, vocês descem, ó, com a agulha, aqui passando entre os pontos, para chegar nos próximos ganchinhos, ok? E passando aqui fio e linha entre os pontos, para que fique bem firme
este botão, tá? Não tem muito segredo essa costura. Eu gosto sempre de explicar, né? Pois pode ter alguém iniciante aí, né, que esteja me assistindo e que nunca tenha feito a costura do botão imantado antes, ok? Mas não tem muito segredo essa costura. Eu vou adiantar aqui esta parte, né, que eu estou passando a minha agulha entre os ganchinhos e retorno ali quando for fazer o arremate, tá? Passei aqui por todos os meus ganchinhos, né, até aqui pelo último. Agora eu atravesso e vou ali até onde eu iniciei, ó, e amarro uma ponta com a outra, ó. Faço um nozinho. Agora é só passar o fio aqui entre os pontos, ó, aqui por baixo, e cortar o excesso, tá? Então, passo essa primeira ponta, corto o excesso, depois passo a outra ponta, né? No mesmo lugar e corto o excesso. Está finalizada a costura da primeira parte do botão, ok? Agora eu vou retirar aqui este marcador, né? Que nos auxiliou na primeira costura. Não vamos precisar mais, porque agora eu pego o meu botão mais grossinho e grudo aqui, né? No primeiro que eu já costurei e centralizo, ok? Ó, verifico, dobro a peça para ver se tá mais ou menos na mesma direção, tá? Para que não fique torto quando a gente prender um no outro, ó. Eu gosto sempre de dar uma arrumada, tá? Agora eu seguro ele, ó. Seguro ele, desengancho ele do outro e verifico se está mais ou menos na mesma direção, se está na mesma altura, né? De carreira que eu comecei a costura do primeiro. Agora é só repetir o processo, tá? Faz a costura do botão, né? Com fio e agulha, passando entre os pontos, entre os ganchinhos. Depois que passar em todos os ganchinhos, atravessa lá para o primeiro e amarra ponta com ponta para fazer esse arremate, ok? Eu vou adiantar aqui e já retorno para a gente dar continuidade na nossa bolsa. Agora, eu separei alguns materiais para fazer o chaveiro em tassel, tá? Então, eu peguei aqui um pedaço de corrente, um mosquitão, 2 cadernos, tá? Um pequeno e um médio, né? Porque eu vou fazer 2 tasséis. Vocês podem utilizar um pedaço de papelão, tá? Para fazer esse tassel também. Eu vou utilizar fio náutico da Círculo na cor terracota, tá? Vou deixar a cor certinha, a numeração da cor certinha aí na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser fazer na mesma cor. Vocês podem utilizar restinhos de fio também, né? Que tiver, que combine com a cor que vocês estejam fazendo a bolsa de vocês, tá? Então, vou enrolar o meu fio aqui no meu caderno por algumas vezes, tá? Eu vou colocar aqui a pontinha no meu caderno e vou enrolar por algumas vezes, tá? Esta parte de enrolar não tem uma quantidade fixa, tá? Vocês enrolam até a quantidade que vocês achar que vai ficar bom aí o tassel de vocês, ok? Então, enrolo, não deixo ficar uma ponta em cima da outra, tá? Eu gosto de deixar eles bem separadinhos. Enrolei aqui, ó, deixei eles bem separadinhos os fios. Eu já cortei o meu fio, tá? Eu vou pegar a ponta dele aqui novamente para medir aqui mais ou menos do tamanho do caderno, tá? Eu deixo umas pontas passando aqui do caderno, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, deixo um pouquinho passando do caderno, corto este pedaço de fio pra gente fazer a amarração aqui do nosso tassel, tá? Então, eu passo a pontinha do meu fio entre todos os meus fiozinhos que eu enrolei no caderno. Ó, passo aqui, jogo aqui pra cima, ó. Agora eu centralizo ponta com ponta do meu fiozinho e faço um nozinho, tá? Bem apertadinho.
Se ficar um pouco folgado, depois a gente faz o ajuste, tá? Ó, amarro bem firme e agora a gente já pode retirar aqui do caderno. Agora a gente faz os ajustes, aperta mais um pouquinho aqui o fiozinho e ajusta as pontinhas. Agora eu separo aqui os meus elos da corrente, porque eu vou usar nos dois, né? Nos dois tasséis, ó, vou colocar aqui o meu elo. E fechar aqui com o alicate, tá? Se você já tiver os elos separados, não precisa nem fazer esse processo, tá? Já pode colocar junto com o fiozinho quando fizer a amarração. Agora que eu já prendi o meu elo, eu vou pegar um fio de aproximadamente 60 centímetros. Eu vou pegar esta ponta, jogar aqui para cima, ó, na direção dos meus elos. Seguro com o dedo polegar. Faço uma laçadinha aqui embaixo, ó, jogando esta parte do meu fio para cima também. Seguro bem com o meu polegar e vou enrolando, ó, desta forma. Enrolo até achar que está o suficiente aqui preso no meu fio. Agora eu vou passar a pontinha do fio, né, que a gente estava enrolando, por dentro da laçadinha que a gente fez, ó. Agora puxo aqui por cima, né, o fio que a gente jogou aqui por cima para fazer a laçadinha, ó, já serviu para fazer o nozinho do fio, tá? Para fazer o nozinho aqui da nossa amarração. Agora eu pego uma agulha de crochê, ó, vou ajustando aqui o nozinho, atravesso o meu tassel, ó, e puxo ele para cá, para este lado do meu tassel, ó, bem aqui no meio do meu tassel. Puxo para cá e agora eu puxo aqui para baixo, tá? E aqui ele vai se misturar, né, com o restante das pontinhas do tassel. Agora é só fazer os ajustes, né, no tassel e cortar aqui as pontinhas de fio. Agora que eu já acertei aqui com a tesoura, né, as pontinhas do meu tassel, eu venho queimando as pontinhas para que elas não desfiem, tá? Eu gosto de queimar pontinha por pontinha, tá? Porque como é um fio de polipropileno, se a gente queimar tudo de uma vez, elas vão grudar uma na outra. Então, para que as pontinhas do tassel fiquem bem soltinha, eu gosto de fazer desta forma. E o meu tassel está finalizado, tá? Agora eu vou reservar ele aqui e fazer o meu tassel menor, tá? Então, eu pego o meu caderno menor e repito todo o processo que eu fiz ali no primeiro tassel, ok? A única diferença é que ele vai ser menor. Então, eu vou adiantar aqui este meu tassel menor e já retorno para a gente fazer a aplicação lá na bolsa junto com a alça, ok? Finalizei os meus tasséis, tá? Eu voltei aqui pra gente fazer a aplicação dos acessórios, ó. Eu escolhi a alça em couro, mas vocês podem utilizar qualquer tipo de alça da preferência de vocês, ó. Eu vou colocar aqui nas laterais da minha bolsa, né? Vou aplicar minha alça nas laterais da minha bolsa, aqui com o mosquetão, tá? Não tem um lugar específico, vocês aplicam aí onde vocês preferirem, pegando a quantidade de pontos, né, que vocês preferirem. Agora eu vou pegar o meu tassel para fazer a aplicação aqui na bolsa. Ó, eu acabei trocando o meu mosquetão, tá? Eu percebi que ele é um pouco diferente da cor das minhas ferragens, então eu acabei trocando por uma argola articulada, tá? Então eu peguei a argola articulada e passei aqui entre as minhas correntes que eu coloquei no tassel. Agora é só fazer a aplicação ali na alça da minha bolsa, tá? Eu vou colocar aqui, ó, na alça, nesse mosquetão maior da alça da minha bolsa, e assim a gente finaliza a nossa bolsa, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desta videoaula. Se gostou, já deixa aqui o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo, né, para que cheguem mais pessoas. Até a próxima videoaula. Tchau!